Bom dia. Abra comigo sua Bíblia no profeta Malaquias. Ainda estamos no capítulo 2. E nós vamos dar continuidade à série de mensagens expondo esse profeta. 2, a partir do verso 17. E a gente vai ler até o 3:5. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como o temos cansado? Vocês ainda perguntam. Quando dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor. E Ele se agrada deles. E também quando perguntam, onde está o Deus da justiça? Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará esse dia de sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias do passado, como nos tempos antigos. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora, testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam o estrangeiro dos seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos exércitos. Fecha os teus olhos, abaixa a sua cabeça mais uma vez e clamemos junto pelo entendimento e esclarecimento espiritual que só o Santo Espírito de Deus pode nos conceder. Senhor, nosso Deus e Pai, tem misericórdia do nosso coração pecador e enganoso. Senhor, venha com o teu poder, com a tua graça, por meio do teu Santo Espírito, a tocar nos nossos corações. Para que não tenhamos apenas um ouvido atento, mas também um coração acolhedor com a tua palavra. E que essa palavra encontre destino certo nas regiões, nos cantos e cômodos obscuros da nossa vida que tentamos esconder de ti. Transforma-nos plenamente, Pai. Como diz o teu Filho Jesus, nos convença do nosso pecado, da sua justiça, do seu juízo. No nome de Jesus que oramos, amém. Algumas vezes eu já vi textos na internet, até mesmo esses e-mails de correntes e tal, citando uma entrevista de uma das filhas do Billy Graham, logo depois do 11 de setembro. Para falar a verdade, eu nunca vi essa entrevista. Eu acredito que seja verdade, porque sempre que eu vejo a matéria e a citação fazem também menção ao nome do programa, ao nome da entrevistadora, eu não vejo motivo para duvidar que seja verdade. E mesmo que não seja, o exemplo em si já vale. Quando questionada o porquê Deus permitiu os atentados, as torres gêmeas e toda aquela situação, ela de maneira muito assertiva, ela respondeu: ora, eu creio que Deus está triste, muito triste, com tudo o que aconteceu. Porém, há anos e anos, nós estamos tirando Deus da nossa vida.
Tiramos Deus das escolas, tiramos Deus do governo, tiramos Deus da nossa cultura. Não sei se é justo agora a gente perguntar: onde você está? Por que você permitiu isso? Porque há anos a gente vem pedindo para Ele se afastar. Muito parecido com o filho que deseja em tudo ser amparado e sustentado por um pai, mas não deseja a educação do próprio. Um tempo atrás, uma moça passando por uma difícil crise no casamento, questiona a sua melhor amiga: por que Deus está permitindo que eu passe por isso? Por que Deus está me fazendo passar por essa situação? Ela só se esqueceu que essa mesma amiga que ela questiona, antes do casamento a avisou: olha, esse namoro dá sérios indícios de que o casamento vai ser conturbado. Eu acho, no mínimo, curioso que nós, apesar dessa vasta experiência em vida, e eu estou sendo irônico, e aqui não é uma questão de idade, viu? Vale tanto para os jovens quanto para os idosos. Porque diante de Deus o que são 80 anos, né? Eu acho curioso nós, com uma perspectiva tão limitada a respeito da vida, da existência, do mundo, nós com esse coração enganoso, com essa índole pecaminosa, tendo como referencial a nós mesmos, fazendo uso dos nossos próprios interesses, dos nossos ressentimentos, nós estabelecemos um padrão de justiça e impomos este padrão a Deus. E esperamos que Ele viva de acordo com esse critério. Nós, com essa envergadura moral, colocamos diante de Deus: olha, Deus, você deve ser assim, o certo é ser assim. Como? Estou passando por isso. Como o Senhor permite aquilo? Típico da criança irresponsável. Típico daquele que não responde pelas próprias ações e vive delegando e terceirizando a culpa para tudo e todos, e, por que não, chegar ao topo da cadeia e culpar o próprio Deus pela sua infelicidade ou até mesmo pelos infortúnios, e, por que não, culpá-lo pelas suas más decisões. Esse é o mundo que a gente vive. E não é um mundo tão diferente deste daqui que a gente acabou de ler. O que você precisa saber a respeito desse texto e deste profeta, para que você entenda o contexto em que isso foi escrito e isso foi declarado por Deus? Primeiro, você precisa saber quando isso aconteceu. Para que você entenda o quando, você precisa entender o como. Então vamos lá. Deus, desde o início da narrativa sagrada, desde o início do Antigo Testamento, está claro que o homem está numa situação de rebeldia com relação a Deus. E Deus estabelece um plano para resgatar a humanidade. Este plano, ele contempla a formação de um povo.
Deus decide que vai abençoar todos os povos da terra, elegendo um povo para si, uma família. Família que começa em Abraão, se torna depois o povo de Israel. Este povo volta à terra prometida por Deus, se estabelece, depois se organizam como as outras nações, se organizam até mesmo como uma monarquia. Eles experimentam o tão celebrado reinado de Davi, que é o protótipo messiânico, que até hoje eles o esperam. Depois temos Salomão e em seguida temos uma guerra civil, temos um conflito civil, temos um problema e o reino é dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Sul, composto pelas tribos Judá e Benjamim, que tinha como capital Jerusalém. O Reino do Norte foi conquistado primeiro pelos assírios e o Reino do Sul, logo em seguida, alguns anos depois, pela Babilônia. E aí vem o cativeiro na Babilônia de 70 anos, o povo passa por esse período e eis que um novo império surge, que é o Império Persa, ele sobrepuja o Império Babilônico e este governante à frente do Império Persa, o rei Ciro, entende por bem liberar o povo judeu, os povos conquistados, para que voltassem para suas terras, para suas vidas, e seria mais interessante para este império que eles ficassem nas suas terras e pagassem impostos. Ok até aqui? Então nós estamos olhando exatamente para este momento. O momento pós-exílio babilônico. Os judeus voltaram para Jerusalém, para a sua terra, e agora eles estão refazendo a vida. Inclusive, já neste momento em que Malaquias está falando, o próprio templo foi reconstruído, porque tinha sido destruído por Nabucodonosor, o governante da Babilônia, quando os levou para o cativeiro. O momento histórico é esse. E aí o que acontece? Apesar dessa aparente liberdade, eles não tinham retornado a um Estado independente. Eles não eram mais uma nação soberana. Zorobabel, que era o descendente legítimo de Davi, que tinha a prerrogativa para assumir o trono, esse sujeito apenas tornou-se um governante instituído pela Babilônia. E aqui, nessa fase, ele já nem estava mais vivo. Ou seja, não foi restaurada a monarquia davídica. Não era um Estado independente, era uma nação que estava debaixo do domínio de um império inimigo. Sua liberdade era limitada pela presença de um governador estrangeiro. Altos impostos. Anos antes eles tinham sido exortados, olha, vocês têm que reconstruir o templo pelo profeta Ageu. E aí eles foram lá e reconstruíram. E eles tinham a expectativa do quê? Agora que o templo foi reconstruído, tudo vai voltar a ser como era antes. Só que Malaquias, que no hebraico significa o meu mensageiro, ele torna-se a boca do Senhor para acusar este povo, porque eles estavam vivendo uma espiritualidade negligente, estavam vivendo uma espiritualidade apática, indiferente. Eles achavam que Deus tinha uma dívida para com eles. Tanto que a primeira fala, o primeiro oráculo, é Deus falando por meio do profeta, dizendo, eu sempre vos amei. E ele já pressupõe, a resposta do povo, mas vocês perguntam, de que maneira eu tenho amado a vocês?
Esse era um povo que, apesar de tudo o que eles tinham passado, apesar da sua história, da sua tradição, dos grandes feitos, de tudo aquilo que Deus tinha realizado, eles consideravam que Deus não estava com eles. Nós costumamos acreditar que era mais fácil ser crente nos tempos bíblicos. Deus aparecia, Deus falava, Deus mandava uma chuva, Deus abria o mar, Deus fazia cair comida do céu. É um pensamento equivocado atribuir isso tudo a todos os períodos que a Bíblia relata. Esse, por exemplo, é um período de aparente silêncio de Deus. Muito semelhante com o que nós vivemos e até mesmo nos queixamos nos dias de hoje. Eles não viam Deus se manifestar como antes. Eles não viam Deus realizar sinais como antes. E por isso, a adoração deles, a devoção deles estava comprometida. Eles ofereciam animais defeituosos, provavelmente separavam o que era de melhor para os impostos, para o governador persa. E para o culto eles entregavam aquilo que era defeituoso. E muitas vezes os próprios sacerdotes reclamavam: ai, que canseira! E Deus estava profundamente ofendido com este povo. Porque quando você traz algo que você despreza para Deus, você está dizendo que o templo dele, o altar dele, a presença dele é desprezível. Esse é o contexto em que Malaquias está falando. É para esse povo apático, para esse povo indiferente, para esse povo cínico, que comparece aos cultos, mas não crê de fato. Comparece aos cultos, mas oferta aquilo que sobra. Parece familiar? Queria que, tendo isso em mente, esse contexto, a gente se debruçasse novamente no texto. E acho que vai fazer mais sentido essas declarações que a gente está lendo. Verso 17. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Vocês o têm fatigado. Como o temos cansado? Vocês ainda perguntam. Simples. Quando vocês dizem: todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. E também quando perguntam: onde está o Deus da justiça? Todo o resto do texto que a gente vai ler está em função deste único verso. Existe uma má compreensão, primeiro, de quem é Deus. Segundo, do que são as bênçãos dele. Esse povo ressentido, esse povo com o seu orgulho nacional ferido, olhava para os povos ao seu redor, inclusive para os opressores, e falavam: olha, Deus se agrada deles, afinal de contas, eles estão prosperando, nós não. Cadê a sua justiça, Deus? Ou o Senhor se alegra, se agrada nestes outros povos. E esse tipo de pensamento,
esse tipo de raciocínio cansa a Deus. Da mesma forma, eu imagino que, eu confesso que eu também já estou um pouco cansado quando eu escuto aquela famosa pergunta: se Deus existe, por que Ele permite o mal no mundo? É mais ou menos a mesma coisa. E a resposta é sempre a mesma. Olhe para o seu próprio umbigo. Perceba-se a si mesmo. Assuma a responsabilidade por quem você escolheu ser. Porque este mundo não é reflexo do Criador. Esse mundo é nosso reflexo. Estou falando da criação de forma geral, da beleza. Estou dizendo o mundo no sentido bíblico, especialmente do Novo Testamento. O mundo como algo negativo, como essa dimensão afetada pelo pecado. Isso é criação nossa. Não à toa Jesus disse que o mundo jaz de quem? Do maligno. Isso tem cansado a Deus. Imagino que cansa até hoje ouvir esse tipo de pergunta. Se eu já estou cansado, imagine ele. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor, que vocês buscam, virá para o seu templo. Lembra aquele sentimento de que a gente reconstruiu o templo, não temos visto nada acontecer, nada mudou, continuamos oprimidos por um governo estrangeiro. Calma, eu vou enviar um mensageiro. Este primeiro vai simplesmente preparar o caminho para mim. Porque depois eu vou aparecer. E não só vou aparecer, como vocês vão me encontrar no templo. E ele continua: o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Ele não está falando do mesmo mensageiro. O primeiro é aquele que vai desobstruir o caminho. O segundo mensageiro, o mensageiro da aliança, fazendo referência ao profeta Jeremias, que a gente já estudou aqui, que profetizou sobre uma nova aliança. Uma aliança onde as leis não estarão mais escritas em tábuas de pedra, mas Deus vai escrever nos nossos corações, vai marcar os nossos corações com sua lei. Esse mensageiro vem logo em seguida. Esse é o que vocês esperam. Esse, inclusive, vai habitar no próprio templo. Existe solução para essa crise da injustiça. O próprio Celcinho já colocou muito bem. O plano desde sempre foi Jesus. Desde sempre. Existe uma solução. E ela virá. Inclusive vai ter um mensageiro que o antecipará. Só que existe um porém. Vocês clamam por justiça. Mas será que vocês são capazes de aguentar o meu juízo? E olha o que a gente lê a partir do verso 2. Mas quem suportará o dia de sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Vocês clamam por justiça.
Vocês me questionam, vocês me cansam com esse tipo de indagação. Tudo bem, a minha justiça está a caminho, o meu juízo está a caminho. Virá como um rei, porque a ideia de ter alguém que prepara o caminho é uma imagem de realeza, de majestade. O rei, antes de chegar, tinha alguém que ia desobstruindo a estrada para que o rei passasse. O mensageiro da nova aliança está a caminho, o juízo virá. Não se preocupem quanto a isso. Agora, quem conseguirá permanecer de pé diante dele? Porque, não sei, mas talvez vocês não tenham entendido muito bem qual é o meu padrão de justiça. Talvez pelo padrão de justiça de vocês, de fato, eu pareça injusto. Só que o padrão de vocês é irrelevante. Como que o vaso pode dizer para o oleiro para que fim ele deve ser usado? Eu sou a justiça. E serei como fogo e o sal alcalino. O texto bíblico, de forma frequente, recorre à imagem do fogo do ourives. Porque é o que purifica o metal precioso. O metal ele é purificado à medida em que ele é derretido. Então você consegue identificar a impureza do metal e separar. Para que esse metal, quando resfriado, esteja puro, limpo. Um metal precioso, como o ouro, como a prata. E Deus diz que o seu juízo será assim. O seu mensageiro da aliança será como este fogo. E nós sabemos, o fogo tem a propriedade de purificar de fato. Mas também tem a propriedade de consumir. E para concluir, verso 5. Eu virei a vocês trazendo juízo, sem demora ou rapidamente, prontamente, testemunharei contra. Uma pausa. Primeiro, eu sou o juiz e eu sou a testemunha de acusação. Contra quem? Contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra aqueles que exploram os trabalhadores nos seus salários, que oprimem os órfãos, as viúvas, privam o estrangeiro dos seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos exércitos. Eu virei. Vocês clamam por justiça e ela chegará a vocês. Mas não sei se quando ela chegar, vocês a receberão. Porque virei como juiz e virei como uma testemunha de acusação. Contra os feiticeiros, em outras palavras, contra os charlatões, contra aqueles que operam rituais de magia e exploram o povo, tiram o dinheiro do povo. Existem muitos feiticeiros nos nossos dias. A gente só não os chama assim. Contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários. Vocês estão reclamando dos seus inimigos porque eles estão prosperando, mas vocês não estão se percebendo.
Vocês questionam a minha justiça com base naquilo que vocês veem nos outros. Mas eles não são o padrão, eu sou o padrão. Eu disse a vocês, sejam santos, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou santo. E eu virei para julgar, eu virei purificar o meu sacerdócio. A gente já falou sobre isso alguns domingos atrás. E ele não está falando nos nossos dias a respeito simplesmente dos pastores e líderes religiosos. Nós somos uma nação de sacerdotes, povo escolhido de Deus em Cristo, adotado por Deus em Cristo. O seu juízo, o seu fogo purificador é para nós. É para que nós venhamos a ofertar um sacrifício genuíno, verdadeiro. Não parte, não sobra de tempo, de dinheiro, mas as nossas vidas entregues, rendidas no altar e na presença do nosso Deus. Vocês me questionam com relação à justiça, mas vocês estão olhando para os outros. Cuidado, porque eu estou falando para vocês. Eu virei, mas quem suportará esse dia? Porque serei juiz e testemunha contra os charlatões, contra os adúlteros, contra aqueles que exploram os seus funcionários. Contra aqueles que abusam dos vulneráveis na sociedade, naquela época o órfão e a viúva. Virei contra os mentirosos, aqueles que juram falsamente. Virei contra aqueles que privam o estrangeiro dos seus direitos. Não o recebem, não o acolhem, não oferecem um prato de comida. E aí ele resume, e não tem respeito por mim, traduzindo literalmente, não tem temor. Eu virei contra aqueles que não me temem. Aqueles que me tratam como uma superstição, aqueles que me usam como uma divindade pagã, aqueles que recorrem a mim só no tempo de dificuldade e acham que eu tenho o dever de socorrê-los das situações que eles mesmos criaram. Você já parou para pensar quando que você reclama de injustiça? Pode notar, normalmente você reclama da injustiça quando a justiça é um empecilho para a sua felicidade, digamos assim. Vou explicar melhor. Você reclama de uma lei, de uma norma, e reclama das injustiças quando a justiça se coloca no seu caminho. E aí você olha para as pessoas que não seguem as leis. Fala, pô, esse cara vive satisfeito. Olha o que esse cara vive bem porque sonega impostos. Porque não paga direito os seus trabalhadores. Nós não somos tão diferentes dos judeus do tempo de Malaquias. Nós questionamos a justiça porque ela não é conveniente a nós. Porque nós olhamos para o lado de lá e falamos, é muito melhor viver daquele jeito.
o piedoso, aquele que tem uma devoção genuína a Deus, ele não questiona a justiça de Deus, ele não está preocupado em fazer uma auditoria com relação aos processos divinos. O piedoso confia no propósito salvador e redentor do nosso Deus. Sabe quem gosta de questionar a justiça? O oportunista. O oportunista adora, porque ele fala, tá vendo? Por que eu vou me submeter a esse tipo de vida? Por que eu vou me privar disso e daquilo? Os outros vivem muito melhor do que eu. Muito comum a gente que cresce na igreja, aí o pessoal vai ficando mais velho e uns vão ficando solteiros, aí começa a procurar lá fora. Pô, mas eu não acho na igreja, os caras da igreja são todos uns bobões. Não tem nenhuma menina na igreja que me agrade. Esse é o critério daqueles que acham que estão sendo injustiçados e que têm, obviamente, um jeito melhor de fazer. Ah, mas eu comecei o namoro, não era convertido, depois me converti e Deus usou o meu namoro e o meu casamento, e isso é graça. Isso é graça. Graça de Deus. A gente não deve ir por este caminho. Vocês entendem o que eu estou falando? É muito comum da nossa parte. Queremos fazer essa auditoria sobre a legalidade dos desígnios divinos com base nos nossos interesses, nos nossos ressentimentos e achar que Deus tem uma dívida para conosco. Esse não é o jeito que Jesus nos ensinou a viver. Essa não é a maneira do discípulo viver. O discípulo entrega, confia a justiça a Deus. Por que você acha que Jesus proíbe a gente da vingança? Por que Jesus, no seu mandamento mais escandaloso, nos orienta a amar o inimigo? Porque a justiça não pertence a nós. E quando eu amo o meu inimigo, quando eu me submeto ao perverso, eu estou confiando a justiça ao juiz. Estou abrindo mão da vingança. A vingança nada mais é do que dizer a Deus, eu não confio na sua justiça, portanto, farei justiça com minhas próprias mãos. Farei justiça com minhas próprias mãos. Não vivam dessa forma. Vocês não são juízes. E se ocupam esse lugar, estão usurpando. Porque este lugar pertence ao Criador. Abra comigo em Lucas, no capítulo 3. Se você quiser, pode acompanhar na tela, o texto vai estar projetado. Vou ler um texto razoavelmente longo, do verso 1 ao 19, mas presta atenção. Olha como essa profecia
feita por Malaquias se cumpre. Lucas 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, o tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam um sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele, todo vale será aterrado, todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Essa profecia de Malaquias, ela encontra essa profecia paralela, análoga, lá em Isaías, que também fala da voz que clama no deserto para que se prepare o caminho para o Senhor. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras! Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntavam: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que foi estipulado. Porque o publicano, para que você entenda, ele era um judeu que trabalhava para o Império Romano, cobrando o imposto dos judeus. Só que ele tinha sua comissão. E isso já estava incluído no acordo com os romanos. Só que o que eles faziam? Eles extorquiam o povo, porque era uma maneira deles enriquecerem. Não cobrem nada além do que foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário, nada de propina. Não persigam o povo para extorquí-lo. Não os acusem falsamente. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, para a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. A gente pode parar por aí. Vejam como se cumpre a profecia, tanto da de Isaías, mas especialmente a de Malaquias. Vocês estão questionando a minha justiça, não tem problema, ela virá. E o sinal de que ela está vindo, o sinal de que a nova aliança está próxima, é que eu vou mandar alguém para preparar o caminho. Eu vou mandar alguém que vai desobstruir o caminho, para que o mensageiro da aliança venha. Inclusive, vocês vão encontrá-lo no templo de vocês. Logo no começo do Evangelho de João, diz que Jesus entra no templo e expulsa
na porrada todos aqueles que estavam fazendo do templo do Senhor um lugar de enriquecimento pessoal. Todos os charlatões, os cambistas, aqueles que não tinham interesse no próprio Senhor, mas apenas no próprio bolso. João fala a respeito de um arrependimento. Infelizmente, nos nossos dias e no nosso idioma, essa palavra ela é confundida com remorso. Se sinta mal pelas coisas erradas que você fez. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é uma profunda mudança de consciência e de mente. Tanto que a palavra no grego, metanoia, literalmente significa isso, renovação da sua mente. Conversão de caminho. Não conversão a uma nova religião. Conversão de caminho. Arrependam-se. O reino está próximo. Eu não sou o Cristo. Vai vir alguém mais poderoso que eu. E esse não os batizará só com a água, mas também com o Espírito Santo. O que Jesus diz em João? Que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E como se isso não fosse o bastante, esse Jesus também vai batizá-los com fogo. E aqui, peço licença, batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo, não significa o que nós encontramos por aí, tá? O batismo com o Espírito Santo é o seguinte: a partir de agora, você é uma nova criatura e Deus habita em você por meio do seu Santo Espírito, por meio do seu Santo Fôlego. Não é uma questão de possessão, é uma questão de profunda mudança, onde a sua mente é adaptada à mente de Cristo, já diria o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, conforme a gente estudou. E por meio do Santo Espírito de Deus, Ele habita em você e Ele te capacita, te dá dons, para que você abençoe o corpo, edifique o corpo. É com esse Santo Espírito, não é com o espírito da bagunça. Não é com o Espírito Santo que te deixa mais vaidoso, fazendo você se sentir mais espiritual que os outros. Isso não é bíblico. E o fogo do qual está falando não é nenhum tipo de sentimento ou sensação de euforia. O fogo do qual ele fala é esta imagem, novamente, a imagem da purificação. Ou seja, para que serve o fogo? Para separar. Tanto que ele continua com a ideia de separação. Ele vai vir com a pá e vai recolher no celeiro o trigo e a palha vai ser consumida. Vai tomar para si os seus e aquilo que já não tem vida, aquilo que já está morto, será consumido por um fogo, conforme diz o texto, que não se apaga. Existe uma falsa crença propagada pelos arautos da graça barata, os propagadores da graça banalizada, de que a morte de Jesus na cruz nos livrou do juízo. Isso é um grande engano. A morte de Jesus na cruz pagou
o preço pelas nossas vidas. O preço que eu e você já não tínhamos mais como pagar, não tínhamos de onde tirar, não tínhamos como merecer, como estar diante de Deus e permanecer justos. Somos justificados pelo sacrifício de Cristo na cruz. Essa é a primeira etapa da nossa salvação. Tem mais duas, a santificação e a glorificação. Pela morte de Jesus somos justificados, mas ainda assim, um dia iremos comparecer à presença desse Senhor. No seu grande dia, onde Ele vai separar o joio do trigo, onde Ele vai juntar o trigo e jogar a palha fora. Por isso, diz João, arrependam-se. Mudem o jeito de vocês, o jeito de viver. Sejam santos como Deus é santo. Abracem a lei, não apenas numa observância superficial. Não escolham alguns maus hábitos para excluir da sua lista de pecados. Arrependam-se, tenham uma profunda mudança de percepção, tanto do mundo quanto de si mesmo. Isso é a conversão. Arrependam-se. E isso significa o batismo. O batismo é o símbolo daquele que morre e renasce. É disso que estamos falando. É sobre esse arrependimento. João estava preparando o caminho para Jesus. Jesus continua com a pregação do arrependimento. Arrependam-se, porque é chegado o reino. O reino está sendo inaugurado. Por que o reino está sendo inaugurado? Porque o rei chegou. Foi preparado o caminho. E agora ele está em vosso meio, está entre nós. O rei está aqui. O reino foi inaugurado. O governo de Deus foi inaugurado. Ainda não foi concretizado, mas já foi inaugurado. Já é real. A igreja, ela é uma dimensão do reino de Deus. A comunidade de fé é uma dimensão do reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus não é um lugar para onde você vai depois que você morre. Reino de Deus é o governo de Deus, é o reinado de Deus. É aquilo que está debaixo da sua soberania. Ok, tudo está debaixo da soberania dele, mas é aquilo que está debaixo diretamente do seu governo, debaixo de suas leis, debaixo de sua palavra, debaixo de suas orientações. Nós, assim como o povo judeu nos tempos de Malaquias, nós vivemos uma espiritualidade apática, indiferente, própria dos oportunistas que vivem questionando a Deus, porque Deus não nos dá aquilo que queremos na hora que queremos. Mas a justiça de Deus já veio. O juízo de Deus já esteve entre nós e vai se concretizar, vai ter o grande dia, mas ele já pisou nessa terra. Lucas diz que Jesus é este sinal de contradição. Diante dele, os desejos e os planos dos corações seriam revelados. Quem que é aquele que tem a coragem de permanecer de pé diante de Jesus e falar, eu sou justo? Diante do crucificado, diante daquele que pagou o seu preço e o meu preço. Isso tem que produzir uma mudança significativa nas nossas vidas e no nosso caráter. Não basta vir à igreja de vez em quando. Igreja não é entretenimento. Não é Deus que tem uma dívida com você, você tem uma dívida. Não uma dívida para você pagar para ser salvo, isso já foi resolvido.
Assim como eu vos amei, agora vocês devem. E a palavra é essa mesmo no grego. Existe uma dívida. Vocês devem amar uns aos outros como eu vos amei. Eu escolhi esse texto para que a gente começasse o ano alinhando o foco. Para que a gente tivesse ciência da nossa mediocridade. Tem pessoas, e eu não falo isso como um argumento demagogo, mas tem pessoas perdendo sua vida por causa de sua fé. Em alguns lugares do mundo, seguir a Cristo custa a vida de fato. E nós, no nosso entorpecimento aqui no Ocidente, com dinheiro, com saneamento básico, com acesso a boa educação, a um bom consumo, Deus parece menos importante. Não ocupa o lugar de prioridade. Na verdade, prioridade mesmo é o meu trabalho, minha família. E isso se reflete, isso daí está presente na devoção, na maneira como a gente cultua, na maneira como a gente oferta. E eu não estou falando só de dinheiro. Estou falando do que a gente dá. A gente não dá a nossa vida, a gente não dá o nosso viver, o nosso caminhar, a gente não consagra ele a Cristo. Nós damos o que sobra. E olhe lá. E somos rápidos no gatilho na hora de responder e de dar boas justificativas do porquê eu não estou vindo na igreja, estou decepcionado. O ser humano tem essa compulsão, esse instinto incontrolável de se auto-justificar. O discípulo não precisa se justificar, porque já foi justificado pelo Mestre. Eu sou justo diante de Deus, não pelos meus méritos, não porque eu sou uma boa pessoa. Eu desisti de ser qualquer coisa. E eu estou na jornada de suicídio existencial e espiritual. Eu estou me matando lentamente, crucificando minha carne com minhas paixões e desejos, para que eu possa permanecer diante do Pai, não com as minhas conquistas, mas morto para mim. E que Deus, ao me olhar, não me veja, não veja o meu pecado, não veja as máculas, as manchas na minha história, que são terríveis. Que Deus, ao me olhar, ao me encarar, enxergue apenas a Cristo, o seu Filho, o Cordeiro sem máculas, sem defeitos, que foi sacrificado no nosso lugar. Porque se nós ofertamos a Deus aquilo que é defeituoso e desprezível, Deus não faz o mesmo, como o Celcinho bem colocou. Ele resolve esse problema da aliança pelas duas partes. Ele oferece um sacrifício perfeito. Há quem acredite que a mensagem do Evangelho é uma mensagem que exclua juízo. Ledo engano. A mensagem do Evangelho é sim mensagem de salvação para uns, e é sim mensagem de condenação para outros.
Quem não entendeu isso não leu os evangelhos. Leu de forma, como que eu posso dizer, seletiva. O evangelho, essa mensagem de separação, de consagração daquilo que pertence ao mestre e daquilo que deve ser lançado fora. Diante dele será revelado se somos metal precioso ou palha. De que material somos feitos? Se metal, seremos purificados pelo calor, pelas dificuldades, pelo sofrimento, porque Jesus não nos enganou quanto a isso. Os seus discípulos passariam por terríveis provações e perseguições. E se a gente não passa por isso, tem algum problema. Seremos purificados por essas provações, por esses testes, por essas perseguições. E aqueles que já estiverem mortos em suas transgressões, sem arrependimento, sem a humildade de se achegar a Deus, conforme o publicano na parábola, e dizer perdão, porque eu sou pecador. E não eu tenho alguns pecados, eu sou isso. Eu confio em Ti para me redimir, porque eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho um plano para isso. Não sei de onde tirar um mérito que consiga me salvar. Se a gente não se achega a Cristo dessa forma, arrependido. Se chegamos a Ele com questionamentos, o problema não é você ter boas perguntas, mas com um espírito orgulhoso, arrogante, a probabilidade é que a gente vá embora insatisfeito com o que a gente encontrou. Que nem o jovem rico. O jovem rico, a moral da história não é sobre dar o dinheiro ou não. A história do jovem rico é aquele que chegou para Jesus querendo que Jesus dissesse: uau, você é o cara. Você cumpre todos os mandamentos, você é uma boa pessoa. E Jesus já quebra as pernas dele dizendo: aqui não é sobre boas ações. Você quer herdar a vida eterna? Então beleza. Desiste do que é mais importante para você e me segue. Não é sobre ser bom. É sobre se submeter à minha autoridade. Eu sou o bom. O Pai é o bom. E olha que Jesus, nessa parábola, até como sinal de humildade e maneira de repreender, ele diz que nem ele é bom, só o Pai é bom. Vale a pena a gente refletir. Se não somos parecidos demais com o povo judeu, que sofre as consequências das suas más decisões, do seu mau comportamento, e questiona a Deus, porque não tem o que quer. Vale a pena a gente refletir se a gente de fato vive de forma piedosa, ou se a gente vive de forma orgulhosa e oportunista. E cuidado com os questionamentos que a gente faz, que a gente vai permanecer diante do mensageiro da aliança. Agora, quem aguentará tal dia? Prefiro já me declarar culpado. Porque aqueles que reivindicarem qualquer tipo de justiça, não demonstrarem um devido arrependimento, com certeza não conheceram o poder transformador da cruz. Amém?